É 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Bom, semana passada nós tivemos uma semana muito importante de revisão e retomamos o nosso processo de estudos agora, trabalhando com a parte de funções, né? Trabalhamos com funções do primeiro grau antes dessa revisão e agora vamos iniciar um ciclo de funções do segundo grau, funções quadráticas, tá? A gente vai ter uma quantidade de quartas-feiras, são 3 quartas-feiras, onde a gente vai trabalhar com esse conceito. Então, nessa primeira aula, eu vou falar dos aspectos das equações do segundo grau, quase que um preâmbulo das funções do segundo grau. A gente não vai entrar nos conceitos de função, a gente primeiro vai trabalhar com uma equação do segundo grau. A gente vai falar da equação de segundo grau incompleta, tanto incompleta no coeficiente B quanto incompleta no coeficiente C, né? A gente vai trabalhar com aquele aspecto um pouco mais intuitivo de se resolver equações do segundo grau incompletas. Depois a gente parte para uma equação do segundo grau completa, onde a gente vai relembrar o método de resolução pelo discriminante, pelo delta. Posteriormente a isso a gente vai falar daquelas relações de soma e produto das raízes. E aí sim iremos resolver alguns problemas que já apareceram ora no Enem, ora em outros vestibulares. Tá certo? Então, nesses 2 tempos de aula, a gente vai abordar o tópico principal é equação do segundo grau. Vou pegar aqui o meu disparador. Então vamos lá, né? Para a gente entender como uma equação do segundo grau pode aparecer num certo problema, numa certa situação problema, a gente tem uma questão, um desafio de que Patrícia teria comprado um quadro que tem a forma retangular, tem a forma de um retângulo, de dimensões externas de 80 por 50 centímetros. A moldura, essa partezinha aqui, mais externa, né? Ela tem largura uniforme igual a x. E a área da tela corresponde a 2.800 centímetros quadrados. Então, a área da tela, né, corresponde a 2.800 centímetros quadrados. A pergunta é, qual das equações abaixo representaria essa situação? Né, representaria essa sentença? Tá? Para a gente entender como se resolve isso, deixa eu pegar aqui. Vamos para o quadro? Então, a gente tem... Deixa eu botar aqui o meu Instagram. Então, o título da nossa aulinha é Equações do segundo grau. Equações do segundo grau. E o problema que vai, digamos assim, motivar a gente a estudar esse assunto, ele fala de um quadro. Esse quadro, ele tem como dimensões estou dando uma exagerada aqui, não me leve a mal. Ele tem dimensões de 80 por 50 centímetros.
80 por 50. Aqui eu vou, por um minuto, eu vou ignorar só a unidade de medida. 800 por 80, perdão, por 50. E aí, ele disse que esse quadro, ele já tem moldura, né? Então, vamos aqui pensar na moldura. Uma moldura aqui, uma moldura aqui. Então, aqui você teria mais ou menos já a ideia da onde vai ficar a tela, né? Então, a tela, ela ficaria nessa região. Então, essa região onde tem a tela, ela vai ter uma área, uma superfície de 2.800 centímetros quadrados. Lembra que o problema afirma que a largura é igual a x. Você já entendeu que todos esses pedacinhos aí são x. Então, é fácil você observar, a gente pode até chamar a sua atenção que em função dessas medidas em azul e desse x, essa tela ela teria as seguintes dimensões, pessoal. E aí, para a gente poder utilizar 100% do poder da internet, no momento em que eu for criando os argumentos e criando o meu raciocínio, eu vou pedir que você humildemente já vai interagindo no chat, já vai mostrando que você está entendendo o meu raciocínio ou que em algum momento você se perdeu, tá? É importante essa parte. Então, esse retângulo um pouco menor corresponderia à tela. E essa tela, ela tem como altura os 50 metros menos esses dois pedacinhos. Como cada pedacinho vale x, então essa medida seria igual a 50 menos esses dois pedacinhos. 50 2x, menos 2x. E pensando dessa mesma maneira, o comprimento, o tamanho dessa base, vai ser igual a 80 menos esses dois pedacinhos. Então, isso seria 80 menos 2x. Lembrando, claro, que essa região, ela já foi definida, o seu valor já foi definido. Isso é igual a 2.800 centímetros quadrados. Então, depois que eu identifiquei as medidas da tela e observo que essas medidas vão ter que me gerar a área de 2.800 centímetros quadrados, eu parto para uma equação algébrica. Porque necessariamente a área do retângulo é base vezes altura. Então, partindo dessa equação, já que essa equação define essa área, então eu posso chegar à conclusão que 50 menos 2x multiplicado por 80 também menos 2x, isso é igual, tem que ser igual à área
da tela, portanto 2.800. Então, a área que é igual a 2.800 vai ser igual à medida da base, 80 menos 2x, vezes a altura, 50 menos 2x. Tá certo? Então, eu já consegui transformar aquele meu pensamento, eu já consegui transcrever esse pensamento para essa equação algébrica, né? Como é que a gente resolve esse produto desses dois parênteses? A gente vai multiplicar o 50 por 80 e o 50 por menos 2x, e depois a gente vai multiplicar o menos 2x com 80 e o menos 2x com menos 2x. Então, bem devagarzinho agora, vou pedir para você ter um pouquinho de paciência comigo, eu vou multiplicar isso bem devagarzinho, ó. 50 vezes 80 mais 50, que multiplica menos 2x, menos 2x, que multiplica 80, menos 2x, que multiplica menos 2x. Isso aqui vai ter que ser igual a 2.800. Certo? A gente chama essa propriedade de propriedade distributiva, né? Então, 50 vezes 800, 4.000. 50 multiplicado por menos 2x, a gente aprendeu que isso dá... Aprendeu não, né? Revisou, né? Que isso vai dar menos 100x. Aqui vai dar menos 160x. Aqui vai dar mais 4x ao quadrado. E isso é igual a 2.800. Então, apenas por uma questão de organização, 4x quadrado menos 100 menos 60, menos 260x, e 4.000, vou passar para o outro lado o 2.000, ele fica negativo, isso é zero. Então, finalizo que 4x ao quadrado menos 260x mais 1.200 é zero. E se você observar, todos os números são múltiplos do 4, né? Então eu poderia observar que aqui é 4 vezes x quadrado, aqui é 4 vezes 65, isso dá 260, e isso aqui é 4 vezes 300, né, que dá 1.200. Então o que eu posso fazer, né? Já que todo mundo é múltiplo do 4, nada mais justo do que eu simplificar a minha conta dividindo a equação inteira por 4. Né? Então, isso vai gerar, no final das contas, a seguinte equação: x quadrado menos 65x, faltou o x aqui, mais 300, e isso é zero. Quero que você observe que essa equação, cuja incógnita, o termo desconhecido, é o x, ele tem como maior expoente dessa incógnita o expoente 2. Esse expoente aqui é 2, esse expoente aqui é 1, x elevado a 1 ou simplesmente x é a mesma coisa, e aqui é como se tivesse x elevado a 0, né? Então você observa que dos três expoentes, 2, 1 e 0, o maior expoente é esse. Então, é uma equação definida como sendo do segundo grau, porque o maior expoente que aparece da incógnita do x é esse expoente 2. Eu sugiro, então, que a gente poderia pensar que se esse expoente, o maior, não fosse 2, fosse 3, essa equação seria uma equação de terceiro grau. Se aqui no lugar do 2, se nós tivéssemos um expoente 10, essa equação seria uma equação do 10º grau, e assim sucessivamente.
Então, aqui a gente tem, então, o que a gente define como equação de segundo grau. Uma equação do segundo grau. Que do ponto de vista algébrico, toda e qualquer equação de segundo grau, ela pode ser reduzida nesse trinômio aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Onde tanto a quanto b quanto c são números. Eles são números, eles são constantes. E x é a incógnita, né, é o termo desconhecido, no qual, obviamente, o seu objetivo é encontrar o valor dessa incógnita, né? Qual é a diferença principal de uma equação para qualquer outra relação matemática? Na equação, eu tenho certeza que vai existir algum valor de x que vai satisfazer essa equação. Vai depender do conjunto. O conjunto ser real, o conjunto não ser real, ser além do conjunto dos reais, enfim. O meu objetivo na equação é encontrar um ou mais de um valor de x. Pode até encontrar mais de um valor. Equações do segundo grau você consegue encontrar até 2 valores possíveis. Tá certo? Então, só para responder o problema vai me pedir para definir e a gente encontra como resposta, que acho que não está marcando, né, meu diretor? Não, não está marcando. Então, a gente tem como resposta, deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui. É a letra C. Tá? É a letra C. Então, o que a gente vai fazer nessa aula, primeiro, é identificar que essa equação é do segundo grau, e essa equação ela não saiu do nada, né? Existem problemas como esse, que te obrigam a alcançar essa equação e, obviamente, futuramente eu vou encontrar qual o valor de x que satisfaz a condição, ou seja, eu vou ter que resolver essa equação. Então, meu primeiro passo é, da onde saiu essa equação? Essa equação ela pode sair de problemas como esse, tá certo? Muito bem. Uma vez definido o reconhecimento, né, a forma mais utilizada para se representar uma equação de segundo grau é essa, x² mais bx mais c igual a zero, ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes, eles são números, tudo bem? Onde a é o coeficiente de x², b é o coeficiente de x e c é um coeficiente conhecido como termo independente, tá? Então, essas duas equações, vou botar no quadro, elas são exemplos de equações de segundo grau. Então, aqui, x² menos 8x mais 3 igual a zero é uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau, ela pode ser entendida, né, para ficar mais fácil, para você comparar e descobrir quem é A, quem é B, quem é C, como sendo uma vez x² menos 8x mais 3, para que você consiga definir mais claramente o valor do coeficiente A. O coeficiente A é igual a 1. O coeficiente B é menos 8. Entenda que o coeficiente ele leva o sinal consigo, tá? E o coeficiente C, também chamado de termo independente, é igual a 3. Esse tipo de equação de segundo grau é chamado de equação do segundo grau completa. Ou seja, quando eu garanto que A, B e C são valores diferentes de zero, A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 3, bom, essa equação é uma equação completa. Todos os coeficientes são diferentes de zero, né? A outra equação que apareceu lá
Eu acho que é x quadrado mais 5x ou menos 5x, meu diretor? X ao quadrado. Tá aqui, ó. Ah, golaço. X ao quadrado mais 5x igual a zero. Mais 5x igual a zero. Então, aqui nesse caso, o que você tem? O A é igual a 1. O B é igual a 5 do 5x. E o C, eu vou entender que o C é zero. Né? É como se não houvesse o C, ou, de uma maneira um pouco mais correta, vamos dizer assim, o C é zero, o C é nulo. Então, nesse caso, o fato do C, do coeficiente C, ser zero, me faz entender que essa equação, vou escrever aqui, tá, pessoal? Que essa equação, ela é uma equação de segundo grau também, só que ela é incompleta. E ela é incompleta em que coeficiente? No coeficiente C. Porque existe, dá uma olhadinha lá no outro exemplo. O terceiro exemplo, ele fala da equação x quadrado menos 7 igual a zero. X quadrado menos 7 igual a zero. Aqui nesse caso, vamos entender. O A continua sendo 1. Só que agora, quem é zero é o coeficiente B. O termo independente é menos 7. Observa que, mais uma vez, eu levo o sinal para o coeficiente. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, incompleta de novo, incompleta, só que agora ela é incompleta em B. Então aqui eu fiz uma leve apresentação da equação de segundo grau, deixando você ciente... Ih, caiu aqui, meu diretor. Deixando você ciente de que essa primeira parte do quadro, esse primeiro quadro aqui, ele está trabalhando ainda com a identificação, com o reconhecimento. A gente ainda não trabalhou com a forma de se resolver equações. Então, é hora aí do seu print time, galera. Você printou aí e eu vou tirar as suas dúvidas aqui. E aí ele pergunta, prof, quem é que me pergunta? Gustavo, deixa eu ver aqui um pouquinho, joga um pouquinho mais para cima. Isso. A Maria Isabela me pergunta, prof, boa noite, Maria Isabela, bem-vinda. Eu não entendi o raciocínio da moldura. Ah, sim, é porque... Vamos voltar ali na figura, né? Vamos voltar ali na figura. A figura, ela tem o quadro, né? O que ele chamou de quadro, Maria Isabela, o que ele chamou de quadro é a junção da moldura, que é essa região pontilhada aqui, com a tela onde tem a figura. Então, a tela, de acordo com o enunciado, tem uma superfície de 2.800 centímetros quadrados. E a moldura, ela tem uma largura, uma espessura, estou vendo gente falar também de espessura, ela tem uma largura igual a x centímetros. Né? Então, isso aqui vale x, né? Essa largura vale x, essa largura vale x. Então, pensa em estacas de madeira iguais a essa aqui, ó. Vale x de espessura. Aí você vai jogar uma outra moldura aqui que também vale x, uma outra moldura aqui que vale x. X é a espessura da moldura. Tá certo? É a espessura da moldura. Isso aqui, ó, isso aqui vai valer x. Tá certo? Vê se eu te ajudei em alguma coisa. Vê se eu consegui te ajudar, Maria Isabela. E aí, como essa espessura é x, esse quadro, ele é a junção da tela com a moldura. E a junção desses dois elementos, que geram o tal do quadro, tem dimensões de 80 por 50. Então, a tela não pode medir 80 por 50. Quem mede 80 por 50 é o quadro inteiro.
A tela, ela vai medir só esse pedaço aqui, ó, por esse pedaço aqui. Ou seja, 80 menos x menos x, então 80 menos 2x, e aqui 50 menos x menos x, 50 menos 2x. Tá certo, Maria Isabela? Espero que eu tenha te ajudado, tá? Depois o Dico me pergunta, não, acho que é Dedico, né? Dedico me pergunta, prof, o x seria a espessura da moldura? Se sim, teria dois resultados? Sim. Eu só não sei agora, Dedico, se esses valores de x, se os dois valores, se eles são valores que poderiam ser respostas para essa questão. Porque lembra, se x é a espessura, x tem que ser um número positivo. Ele não pode nem ser zero. Então, por exemplo, ali eu teria que garantir que os valores de x são positivos. 6 vezes 5, 300. Já temos aí 65. 60 não pode ser. As raízes dessa equação, Dedico, são 65. Depois eu vou te explicar por que são. Então, 65, o 5 pode ser, né? Porque o x sendo 5, 2 vezes 5, 10, 50 menos 10, 40. Seria 40 por 70. O x sendo 60 não daria, porque 50 menos 2 vezes 60 daria um número negativo. Então só teria uma resposta. Eu ia encontrar duas raízes, 65, mas eu ainda teria que analisar para saber se essas duas respostas cabem no contexto do problema. Não cabem no contexto do problema, apenas uma raiz que cabe. Tá certo? Depois disso, deixa eu subir um pouquinho, meu diretor, para eu ver aqui, acho que tem mais gente. Tem a Karen, me pergunta, prof, não entendi como chegou nesse número de vermelho. Ele deu. Nesse aqui ou nesse aqui? Nesse número de vermelho foi a informação do problema, 2.800. Nesse aqui em vermelho, 4x² é 4 vezes x². 260 é o resultado de 4 vezes 65. E 1.200 é o resultado de 4 vezes 300. Tá ok? 4 vezes 300 dá 1.200. 4 vezes 65 dá 260. E aqui eu só deixei indicado que isso é uma multiplicação. Tá certo, Karen? Prof, então, essa equação aqui representa uma parábola no gráfico? Na verdade, Nadine, a gente ainda não chegou na função. Quando eu chegar na função, a função do segundo grau, ela tem uma proximidade, pelo menos a estrutura da lei de formação da função, é muito parecida com uma equação de segundo grau. Então, sim, futuramente, essa equação de segundo grau, quando ela for analisada enquanto função, ela de fato vai gerar uma parábola. Inclusive, a gente pode falar que essa parábola tem a concavidade voltada para cima, o gráfico está sorrindo, tá certo? E ela vai apresentar duas raízes, as duas sendo positivas. Tá? Pamela, por que o 4x ficou ao quadrado? Te respondo agora. Aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E x vezes x é x ao quadrado. Um número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Tá certo? X vezes x é x ao quadrado. Tá certo, Pamela? Depois o Luiz Eduardo me pergunta, boa noite, professor. Sobre a terceira equação, por que o b é 0 e o c é menos 7? Porque o coeficiente b, ele sempre vai estar multiplicado ao x. Não é o caso do menos 7. O menos 7 ele é um termo independente do x. Por isso que a gente chama, inclusive, de termo independente. Ele não está associado ao x. Ele não está multiplicado por x. Então, ele tem que ser o termo independente. Então, vamos lá. O a sempre vai ser o coeficiente que vai estar multiplicando o x². O b sempre vai ser o coeficiente multiplicado por x. E o c vai ser o termo independente, que não está multiplicado por nenhuma incógnita. Então, nesse caso, o a é igual a 1 porque é 1x². O b é igual a 5 porque o 5 está multiplicando o x. Então, ele é o termo b. E o c não tem. Já no segundo exemplo, o a é 1. O b não tem ninguém multiplicando x, né? Essa equação não tem ninguém multiplicando x. Então, o b é 0. E o c, ele está sozinho. Ele não está multiplicando por nenhum termo de x. Então, ele é um termo independente. Correto? Ok?
Depois a Isael Marques me pergunta, boa noite, Glaucio, teria que fazer na fórmula do retângulo obrigatoriamente ou tem outra fórmula? Nessa situação, Isael, nessa situação, você não teria uma outra saída, porque a única dica que foi dada, entenda, foi da área da tela. Ele não falou de perímetro, ele não deu nenhuma outra dica para eu buscar uma outra solução, entende? Ele deixou a gente muito engessado somente na área do retângulo. Tá certo? Pelo menos, na minha humilde opinião, eu só consigo enxergar esse único caminho, tendo em vista que a quantidade de dicas também foi bem rasa, né? Só foi uma dica dada. Tá ok? Obrigado. Boa noite para você também, Israel. E a Amanda pergunta, boa noite, professor. Por que o segundo exemplo da equação do segundo grau, o C é menos 7? Eu acabei respondendo ao Luiz. Amanda, vê se a minha explicação que eu dei ao Luiz se te ajuda, tá bom? Pra gente continuar aqui. Vamos lá. Então, tendo feito isso, agora a gente vai tentar resolver as equações incompletas. Então eu trouxe aqui um outro probleminha para a gente tentar entender como é que isso aparece, né? Ele está dizendo que a soma desses três terrenos quadrados, então entenda, eu tenho três terrenos, esse e esse. São três terrenos. E pelo que o problema me afirmou, eu não preciso duvidar, esses três terrenos têm um formato de quadrados, tá? E todos esses três quadrados têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, vamos pensar aqui comigo. Nessa nova questão, cada quadrado vou me aventurar aqui a desenhar um quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado e esse quadrado tem medida x. Ou seja, lembra que o quadrado ele é um polígono de 4 lados, equilátero e equiângulo, ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então, eu posso garantir que esse pedaço aqui é x, esse pedaço aqui é x, esses lados, né, são iguais a x, e todos os outros lados são iguais a x. Certo? Bom, como é que eu calculo a área de um terreno quadrado? Né? A área de um terreno quadrado, a área é você pegar o lado e multiplicar por ele mesmo. Concordam comigo? Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Posto isso, como o lado do quadrado é x, x vezes x é x quadrado. Um número multiplicado por ele é esse número elevado ao quadrado. Lembrando, para você que de repente não está muito bem familiarizado, lembra que existe uma diferença de área e de perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, qual seria o perímetro dessa figura? 1x mais 1x mais 1x mais 1x, 4x. Mas eu não quero o comprimento do quadrado. Eu quero a medida da região interna do quadrado, né? Mais aí a borda, né? Então eu quero isso. Ok? Isso é x quadrado. Vamos voltar ali para o nosso PowerPoint, ali para o nosso slide. Ele afirma que existem 3 terrenos quadrados de mesmo tamanho. E que esses 3 terrenos quadrados, eles correspondem a um único, campo de futebol com medidas 80 por 60. Então, se eu pegasse esse terreno quadrado, somasse a outro terreno quadrado e somasse a outro terreno quadrado, isso teria que ser igual à área de um campo de futebol de 80 por 60. Bom, se você pensar,
um campo de futebol de 80 por 60, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem do esporte mais popular do Brasil, um campo de futebol, ele tem um formato retangular, né? Como é 80 por 60, a área de um retângulo, por ser base vezes altura, dá 80 vezes 60. Então, isso naturalmente dá 4.800 metros quadrados. Tá certo? Então, isso corresponde a 4.800 metros quadrados. E essa área retangular, essa área do campo de futebol, corresponde a esses 3 terrenos quadrados. Então, eu posso sim pegar isso e igualar aos 4.800 metros quadrados que eu acabei de calcular. Muito bem. Então, eu acabei de criar uma equação. Criei uma equação. Essa equação, se eu pensar direitinho nela, eu tenho que 1x mais 1x mais 1x, ou seja, 3x ao quadrado, é igual a 4.800. Então, vê se você consegue reconhecer. Eu só vou escrever isso uma vez, mas só para você reconhecer. Isso é a mesma coisa que 3x quadrado menos 4.800. Isso é uma equação do segundo grau incompleta, concorda comigo? Isso aqui corresponde a uma equação do segundo grau incompleta. E essa equação do segundo grau incompleta, ela tem o A valendo 3, o B valendo 0, ou seja, ele é incompleta em B, porque não tem B vezes X, né? E o C é menos 4.800. Apenas para não perder a oportunidade de exemplificar uma equação incompleta do segundo grau, né? Mas se você observar, a forma como está escrito aqui é mais fácil de você resolver. Porque se o triplo de um número ao quadrado é 4.800, é porque esse número ao quadrado é 4.800 dividido por 3. 4.800 divididos por 3 dá 1.600. E se o quadrado de um número é 1.600, e aí vem uma passagem muito importante, que eu gostaria que vocês agora prestassem atenção e tendo alguma dúvida,